Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, para a gente iniciar essa noite da nossa 59ª Semana Espírita Intermunicipal de Barretos, né? É com muito prazer que a gente recebe a todos aqui novamente. Mais uma vez, né? Graças a Deus. Hoje, nós teremos a presença do Vinícius Lara, conhecido já, principalmente aqui de Barretos, né? Bastante conhecido já esteve conosco em muitas oportunidades. É sempre bom ouvi-lo, né? E tenho certeza que todos que estiverem nos acompanhando vão gostar dele. O Vinícius Lara é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em História da Cultura pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorando em Ciências da Religião, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fundador e diretor da Associação Orada do Caminho, uma instituição filantrópica que desenvolve atividades no setor socioeducativo, junto a crianças e jovens em risco social na cidade de Bicas, Minas Gerais, onde reside, né, Sandra? Além da produção acadêmica, possui 4 livros publicados nos campos da educação e da espiritualidade. Então, é com muita alegria que mais uma vez nós recebemos aqui o Vinícius Lara. O tema a ser desenvolvido por ele é o cuidado de si, que seja bastante feliz e que os amigos espirituais nos protejam, que Jesus, através dos espíritos consoladores, né, possa nos amparar nessa noite. Nós vamos fazer uma prece agradecendo, para que a gente possa ser iluminado e abençoado por mais essa palestra de nosso amigo, de nosso irmão, que sempre nos prestigia, nos auxilia em nossa programação da Semana Espírita. Seja bem-vindo, que Jesus e os amigos espirituais o abençoem sempre. Com você, Vinícius, seja bem-vindo. Já é comigo agora? Já. Bem-vindo. Eu queria lembrar uma coisa, Vinícius, que a primeira vez que você veio foi na nossa 50ª semana. Você lembra? Foi o Ademir que trouxe a primeira vez. Era um menino magrinho, que você devia ter o quê? Uns 21, 22 anos, não sei. Era bem jovem. E nós estávamos numa expectativa tão grande de ver, ouvir, né? Conhecer e ouvir esse menino, e foi, de verdade, uma surpresa maravilhosa. E acabou ficando filho da terra, né? Você divide Bicas com Barretos como a sua cidade natal e os seus familiares, porque aqui você acabou encontrando um pouquinho da família espiritual. Sim, são 9 anos, né? Faz 9 anos que eu estive aí pela primeira vez. De verdade, Barretos é um dos lugares que a gente considera aqueles lugares que a gente tem vontade de voltar, porque mais do que falar, a gente tem vínculos do coração aí, né? E esses vínculos são mais importantes no processo, penso eu. Exatamente. E é o que eu te falei esses dias pelo Zap, né? Não precisa ficar com ciúme. O teu lugar no meu coração está reservado. E toda a luz aqui também está reservado. Fica tranquilo, Vinícius. Tem uma história aí que eu só vou contar quando eu voltar presencialmente a Barretos. Até exatamente. Lá, e essa história longa já faz alguns anos, né? Faz algum tempo. Tá bom, então. De qualquer modo, Vinícius, de novo, é muito bom ter você aqui e a sala é sua. Obrigado. Vamos lá.
Bem, meus amigos e minhas amigas, boa noite para todos e para todas. Como a gente estava conversando agora e brincando um pouquinho, Barretos é uma cidade e as pessoas de Barretos são corações que fazem parte da nossa caminhada e que se envolvem com as nossas melhores memórias, com os nossos melhores desejos, de modo que seria uma alegria enorme a gente poder estar aí pessoalmente, mas nós precisamos nos recolher, nós precisamos nos cuidar para que a gente saia o quanto antes desse cenário de aferição de valores que estamos colocados enquanto humanidade, né? Fugindo o quanto seja possível dessas posturas negacionistas de que, na verdade, tudo é uma grande conspiração, mas também sem cair no outro extremo, que é o extremo do desespero, que nós precisamos ter o cuidado de sermos responsáveis por nós e por aqueles que estão perto de nós. Mas, dentre as inúmeras consequências desse momento que nós vivemos hoje, há uma especial que tem chamado a minha atenção do ponto de vista da organização, da forma com que nós pensamos e fazemos espiritismo. Hoje ficou muito mais fácil a gente encurtar as distâncias. Ficou muito mais simples a gente poder reunir e montar espaços de estudo em que a gente consegue se encontrar com mais facilidade do que se dependêssemos de todo o trânsito, as viagens longas. É claro que a tela do computador, por si só, não é capaz de substituir a presença, o abraço, o carinho, o reencontro, não é. Mas ela, penso eu, dentro de algum tempo bem curto, há de prestar um serviço bem relevante para o nosso movimento. Até lá, nós vamos fazendo essas experimentações, essas tentativas, esses esforços para dar sentido para a maneira diferente com que nós vamos falando de Espiritismo, falando de Jesus. Aqui no programa que a gente usa, nós temos uma ferramenta bem interessante. Eu consigo ver tudo que vocês comentam, a partir seja do YouTube, seja do Facebook, de modo que se ao longo da minha fala surgir alguma questão, vocês podem fazer a questão por escrito, ela aparece para mim aqui no chat, e eu, ao fim da reflexão, vou tentar responder as questões que surgirem. Eu acho muito rico essa possibilidade de troca de experiências entre nós. Quando eu passei o tema para Sandra, lá atrás, o cuidado de si, eu não tinha dimensão de que esse assunto seria tão presente, tão material nesse momento. Por quê? Não sei se vocês já ouviram uma expressão que ela às vezes dita aqui e ali, aparece num livro ou no outro, e ela fala de que algumas pessoas eventualmente tiram anos sabáticos para poder pensar em si, refletir sobre a vida e traçar novos caminhos. Os anos sabáticos são muito exigentes, tem um custo emocional e um custo monetário tremendo, porque a pessoa se afasta do mundo. Em outras tradições espirituais, sobretudo no Oriente, a gente pode contemplar o budismo, o hinduísmo,
há o hábito dos retiros espirituais e alguns retiros de longuíssima duração, retiros de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos. Mas nós, quando nos defrontamos com a necessidade do isolamento social, fomos compulsoriamente, quiséssemos ou não, buscássemos ou não, desejássemos ou não, colocados num período sabático, colocados num período de retiro. E ainda que nós não estejamos dentro de casa todo o tempo, ainda que nós não estejamos solitários, porque provavelmente convivemos com alguns familiares, convivemos com algumas pessoas, o fato é que nós fomos impedidos de assumir as rotinas normais da nossa vida. E boa parte dessas rotinas cumprem para o nosso psiquismo uma função de descarga, uma função de liberação das tensões. Vejam, quando a gente vai à casa espírita, quando a gente vai a um restaurante, quando vai a uma festa, a um encontro de amigos, essas atividades cumprem um papel social, né? Mas para a nossa economia interna, para a nossa economia emocional, elas têm a incrível capacidade de nos ajudar a aliviar a tensão. E alívio de tensão tem um papel grande no equilíbrio das pressões de dentro e de fora no mundo que a gente vive. Quando a pandemia nos coloca dentro de casa e ela reduz consideravelmente as possibilidades de descarga que nós temos, nós somos forçados a contemplar coisas que talvez a gente não quisesse. Nós somos obrigados a ficar frente a frente com determinados estados emocionais, com determinados pensamentos recorrentes, hábitos que, noutra circunstância, estariam diluídos entre a ida para o trabalho, a saída e distração com os amigos, a atividade na casa espírita. Mas agora, vejam só, estamos todas tendo que nos haver com essa quantidade fora do normal de impulso, de energia, por que não falar de desejo, para o qual a gente não consegue dar o destino que a gente sempre deu. Daí, nós somos obrigados a repensar uma forma razoável de cuidar da gente mesmo. Né? Mas o que eu quero tratar ao longo dessa nossa conversa é de uma apreensão bem específica desse cuidado de si. Eu quero tentar fazer uma retomada do modo como os gregos cuidavam desse pensamento, né? Como os gregos entendiam esse pensamento. E nós vamos perceber que o Espiritismo, em larga medida, vai resgatar esse sistema de vida. Nós temos algumas figuras representativas da filosofia clássica, como aquelas que também assinam os prolegômenos, né, da obra espírita, e o Espiritismo ele não propõe, a rigor, uma dissociação entre espírito e matéria. Ele não propõe uma hierarquização entre um e outro. Quando nós pensamos normalmente assim, o espírito é muito superior à matéria é densa,
é suja, é pesada, é inferior. Isso deriva de uma compreensão superficial da filosofia espírita. Porque estar na matéria, viver a matéria e lidar com a matéria é parte indissociável do nosso processo de tomada de consciência. Então, nós precisamos olhar para isso. E eu quero usar como referência, nesse trajeto, um trechinho que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e é o que antecede a exposição que o Cristo faz da parábola do bom samaritano. Normalmente, nós nos atemos a essa parábola. Tanto que acredito que, caso eu pedisse para alguém me narrar a parábola do bom samaritano, ou se eu pedir para vocês se lembrarem dela, ela está de cor na nossa cabeça. Né? A parábola do bom samaritano, ela se instala nessa nossa cultura geral, de um modo que, desde pequenininho, a gente ouve essa história, seja na igreja, na casa espírita, às vezes até na escola, enfim. Mas o que provoca Jesus a ensiná-la é muito interessante. Eu peço licença para vocês, quem quiser acompanhar, ou quiser depois tirar a prova, fazer uma análise mais detalhada, o trecho em análise ele está lá no capítulo 10, versículos 25 a 28 do Evangelho de Lucas. E o texto diz assim: E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como a lê? O homem então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. O grande diferencial dessa exposição não é uma dúvida que provoca em Jesus um ensinamento, porque isso é habitual no ministério crístico, né? Como ele está interagindo com a gente, e ele não saía de manhã tendo pensado assim, hoje eu acho que eu vou dar um sermão na montanha, hoje eu acho que eu vou curar uns leprosos. A alma iluminada, a alma madura, ela vive na consciência dilatada, né? Ampliada. De modo que qualquer ato espontâneo é um ato de afeto, é um ato de amor. E o ensinamento que o Cristo dava era a sua espontaneidade diante das demandas de quem o cercava. Pois bem, esse legista, que era quem cuidava das leis, era quem fazia a transcrição das leis, ele pergunta para Jesus assim: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que nos chama a atenção é essa ideia de herança. O que fazer para eu herdar a vida eterna? Jesus responde a ele com duas perguntas. Primeiro, o Cristo questiona: o que está escrito na lei? Segundo, como você lê? Vocês percebem que tem uma diferença? Por que o evangelista ele faz a construção do ensinamento do Cristo, ele redige isso aqui dessa maneira? Lembrando que Lucas nem conviveu com Jesus, hein? Lucas recolhe o que falavam do mestre e compila no seu evangelho. Mas percebem que há uma questão relevante? Uma coisa é eu dizer do que está escrito no texto. Outra coisa
é eu pensar de que modo eu sou capaz de ler este texto. E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, é que a gente começa a perceber que talvez exista uma pequena diferença entre duas maneiras de lidar conosco mesmo e com a realidade. A primeira nós vamos chamar de saber de si, né? O saber de si, ele se articula com a primeira parte da resposta de Jesus. O que está escrito na lei? E por que esse saber de si se articula com o que está escrito? Bem, porque ele já é prescrito, ele já existe como a síntese de uma experiência superior. Para aqueles que creem, o texto de inspiração espiritual, ele é uma síntese de sabedoria. A gente, quando vai estudar Evangelho, vai estudar Livro dos Espíritos, quando se debruça sobre ensinamentos espirituais genuínos, nós percebemos que ali existe quase que um mapa. Eu gosto muito dessa imagem. Ali existe como um mapa capaz de conduzir o indivíduo que se dedique a seguir as coordenadas do mapa e conduz esse sujeito de um lugar para outro. Né? Eu poderia dizer que conduz o indivíduo sempre do lugar onde ele está para um lugar melhor. Mas eu não vou dizer isso. Porque a gente só troca de lugar e só vai para um lugar diferente, e só vai para um lugar, e esse lugar que eu estou dizendo é um lugar íntimo, né? Uma cabeça, uma visão de mundo diferente, se a gente conseguir transplantar o saber de si para o cuidar de si. Do contrário, a gente vira aquela pessoa que se torna fiscal da conduta alheia. Né? E aí há indivíduos que eram pessoas comuns e quando se tornam religiosos, se tornam insuportáveis, porque resolvem que tem que dar conta de como cada pessoa deve viver a sua vida. Resolvem dar conta daquilo que todos à sua volta fazem, porque não deveriam fazer. A gente deve conhecer pessoas assim, né? Tomara que você não seja essa pessoa. E se você for, tomara que você perceba. Mas isso está na esfera do saber de si. A pergunta fantástica que a gente deve se fazer é: como eu leio? Alguns imaginam que essa questão da leitura, ela não faz diferença. Ela não faz diferença, já que a lei seria a mesma. Saiba você ler ou não. Entenda você ou não. Compreenda ou não. Em alguma medida, isso está certo. Mas nós não podemos tomar essa maneira de enxergar como sendo definitiva, exatamente porque, embora a lei seja única, a grandeza de Deus, embora isso organize, isso reja a vida, cada um de nós encontra essa verdade e se depara com ela num momento diferente. Num momento diferente dessa vida, da vida desse corpo aqui, né? Mas também em momentos diferentes na nossa trajetória de espíritos. Se nós fazemos isso em momentos distintos,
a maneira da gente se apropriar dessa sabedoria, da gente se apropriar desse conhecimento, também vai sofrer variação. E a primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente olha para essa dupla face da nossa evolução, saber de si e cuidar de si, é que nós partimos, enquanto subjetividades, enquanto indivíduos, de momentos e de lugares diferentes. Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 43, se a memória não me trapaceia, quando ele discute a respeito do dever, vai nos apresentar que uma das formas de nós aperfeiçoarmos a capacidade de viver em harmonia com o plano divino, portanto, com o que está escrito na lei, é o treino, né? E para que a gente treine uma conduta elevada, a gente deveria tomar algumas medidas, ou se empenhar em algumas direções. Ele vai nos alertar para o perigo das companhias, ele vai nos alertar para a necessidade de uma disciplina voltada para nós mesmos, mas ele vai começar a sua ordem de ações que cooperam para o nosso amadurecimento, dizendo que é importante que se considere a alma do ponto em que ela se encontra. É importante que nós consideremos a nossa condição do momento em que nós nos encontramos, ou de acordo com esse momento. Por quê? Todos nós aqui, e a plataforma me conta que nós estamos talvez em 200 pessoas, algo em torno disso, todos nós aqui temos uma vida que até aqui, bem ou mal, gostemos ou não, correta ou incorretamente, foi vivida. Né? E nesse processo, todos nós também incorremos em escolhas equivocadas. Tomamos as atitudes que naquele momento pareciam mais certas, mas que podem ter nos levado a uma cota de sofrimento, ou levado pessoas que estavam conosco a sofrer. Para boa parte delas, nós agimos, percebemos o equívoco, rompemos com ele e seguimos. Mas existe talvez um conjunto de ações que nós sabemos que são equivocadas, que nós reconhecemos que causam sofrimento, que nós lutamos para não praticar, mas elas sempre se repetem. Acontece com vocês? Ou é só comigo? Aquelas ações que parecem que são mais fortes. E o que sempre me chama muita atenção? Se a gente fizesse num grupo de estudos a pergunta, você sabe as consequências, ou você sabe o que pode acontecer caso esse comportamento seu se mantenha? Nós sabemos. Nós sabemos. A literatura espírita é vasta em nos demonstrar inúmeros tipos na vida espiritual. E nós temos ainda o espelho do nosso companheiro, da nossa companheira que está aqui do lado, partilhando a vida conosco. Então, nós sabemos. Só que criou-se um costume de dizer assim, eu preciso saber para que eu possa me modificar. Você sabe, provavelmente, tudo que vai ser dito nessa noite, nessa conversa,
tudo que está sendo dito ao longo da Semana Espírita de Barretos, tudo, você que tem uma frequência mínima na casa espírita, ou mesmo que você seja neófito, está chegando agora para conhecer o Espiritismo através do evento, você tem uma intuição, você tem noção do rumo das coisas. A pergunta que a gente precisa se fazer não é, por que eu não mudo sabendo que tal ou qual comportamento tem consequências negativas. A pergunta que a gente deve se fazer, e é uma pergunta que exige extrema coragem, é: por que eu não admito que esse comportamento, que eu estou chamando de ruim, me dá prazer? De alguma forma. Me alimenta de alguma maneira. Qual é o meu ganho secundário nisso que eu reclamo o tempo todo de viver? A coisa muda de figura. Porque o primeiro choque desse movimento é o choque da gente perceber que determinados comportamentos, determinadas escolhas e determinados hábitos são fonte de prazer para nós. Só que a gente não se dá conta. E a gente não se dá conta porque nós estamos sempre mirando um conhecimento externo, sem fazer essa contrapartida de observar e de lidar com o conhecimento da gente. E, portanto, do cuidado da gente. Parece a mesma coisa. Pode parecer que a gente está fazendo uma caminhada em círculos, mas não. Quando nós temos clareza do que é que anda no nosso mundo íntimo e de como esse ser que está aqui dentro busca se satisfazer de prazer na vida, eu contemplo a alma do ponto de partida em que ela está. Não do ponto de vista lá de onde ela tem que chegar. Qual que é a consequência prática disso? Bem, se eu estou contemplando sempre a vida de um indivíduo como Chico Xavier, e eu estou usando ele como um exemplo aleatório, tá? Ele me vem na cabeça aqui agora. Se eu estou sempre contemplando a vida dele como se ela fosse inteiramente replicável para a minha vida, o que é que fatalmente vai acontecer? Eu vou perceber que por mais que eu me esforce, que por mais que eu me empenhe, que por mais que eu me dedique, eu não sou o Chico. Não sou ele. Portanto, eu não posso me tornar idêntico a ele. Só que como eu não posso me tornar idêntico a ele, eu me justifico com outro discurso. Eu digo assim, mas também, né, era o Chico. Eu nunca vou chegar lá. Eu ainda estou muito atrasado. Quem vai dizer que eu vou conseguir isso? São muitas vidas ainda para mim. O processo é um processo longo. Eu não tenho a ambição de conseguir tudo agora. Nós vamos criando uma série de argumentos para justificar simplesmente o nosso conhecimento que está dissociado, afastado de um cuidado da gente, né? Que está dissociado de uma compreensão objetiva de como a vida em volta da gente aqui
me afeta. Sabe por quê? Eu, Vinícius, fazer uma partilha com vocês. Quando estou sobre pressão na minha rotina, tem uma válvula de escape que eu identifiquei. Eu faço um processo de insônia. Portanto, meu tempo de sono é encurtado até que ele praticamente não exista. Em momentos de grandes desafios, eu dormia 2 horas por noite, 3 horas. Quando você está nessa mesma situação, pode ser que você resolva a sua angústia, portanto, de vazão, de descarga para ela, comendo. Ou falando mal dos outros, apontando os defeitos dos outros. Ou bebendo. Ou se entregando à pornografia. Bem, cada um de nós vai lidar de uma forma que é incrivelmente específica, particular. Se a forma que a gente lida com essa sensação de angústia é diferente, nós vamos aplicar o mesmo remédio de maneira igual para todos? Não faz sentido. Não faz sentido. Imagina que nós somos todos portadores de algum distúrbio físico. Que nós temos várias doenças diferentes. Nós temos garganta inflamada, nós temos azia, nós temos dores musculares. Cada um de nós tem uma doença. Todos vamos ser tratados com o mesmo remédio? Não. Porque ele não vai dar efeito. Como que eu vou saber qual remédio eu vou tomar? Primeiro, se eu souber identificar qual é o mal. E eu só identifico o mal se eu souber cuidar de mim. Se eu souber contemplar a mim mesmo. Tá dando uma ideia? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não é complicado. É quando eu cuido de mim que eu vou saber qual a dosagem, qual a medida, qual a posologia do remédio do Evangelho. Mas para lidar com isso, nós temos que nos atentar para duas questões, me parece, pelo menos há duas. Uma, ela é da ordem do que acontece dentro da gente. Ela é da ordem do que a gente pode chamar de ilusão. E a outra é da ordem do que está acontecendo fora, né? Olha só que coisa curiosa. Vamos começar com o de fora, que é fácil. Nós temos uma prescrição evangélica que é o exercício da caridade. Kardec coloca a caridade como ponto alto da filosofia espírita. Fora da caridade não há salvação. Portanto, eu posso presumir que caridade, na sua expressão mais simples, e o que eu digo simples, né? Aquela que a gente pega uma coisa que sobra para a gente e dá para outra pessoa.
é, portanto, a caridade evangélica. E eu vou, então, generalizar isso para todas as pessoas. Só que eu posso ter um indivíduo que ele é incrivelmente vaidoso. E aí, quando ele faz a caridade, ao invés de ele estar usando uma vacina para ele ficar mais perto de Jesus, ele está se afastando, porque a caridade serve para ele se envaidecer. Então, o que é importante da gente analisar é como eu vou lidar com as minhas questões diante do ensino dos Espíritos. Porque se eu não souber fazer isso, eu vou criar ilusão. E o que é uma ilusão? Uma ilusão é uma mentira? Não. Ilusão não é necessariamente uma mentira. A ilusão, ela tem relação, às vezes, com aquilo que a gente queria muito que fosse. Vocês já ouviram falar das miragens? Isso parece muito em filme, em livro, em histórias. A pessoa está no deserto, com muita sede, e ela vê uma miragem. Parece que tem uma água ali, parece que tem um oásis onde ela pode beber água e se saciar. Isso é uma ilusão. O desejo dela é tão grande de beber água que aquilo ali aparece. Se a nossa ilusão estiver voltada, né, para que a gente simplesmente pegue uma prática espiritual, pegue o espiritismo, pegue o evangelho e faça um fast food do evangelho, e faça um evangelho pasteurizado para todo mundo do mesmo jeito, na mesma medida, eu estou vivendo uma ilusão. Eu posso passar a vida inteira indo na casa espírita, eu posso passar a vida inteira ajudando na campanha do quilo, eu posso passar a vida inteira fazendo palestras, conversando em reuniões mediúnicas, sendo médium, mas isso não dá muito pouco. O aprendizado, a decorrência disso é muito pequeno. Não, Vinícius, não existe. Se a pessoa faz o bem, ela está sendo beneficiada. Em alguma medida, sim. Mas a gente pode pegar como exemplo o caso do livro Voltei. Se lembram? Do irmão Jacó? O Jacó era presidente da Federação Espírita Brasileira, dialogador de reunião mediúnica, um filantropo, desencarna e chega no mundo espiritual sem luz. A alegoria da obra, né, a construção da obra é a luz. Ele não tem luz. Quando ele chega na colônia, ele é recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes, encontra amigos lá na colônia espiritual, todo mundo tem luz, menos ele. Mas ele fala, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, ajudei, não deu resultado. Sabe por que não deu? Porque não tocou na questão central. Qual que é a questão central? Qual é o que é aquilo que me vincula a esse comportamento que eu quero superar? Como que eu posso me tornar intimamente melhor e não externamente melhor? Como que eu posso me tornar, de verdade, uma pessoa que está sendo tocada pelo ensinamento espiritual de uma forma tão profunda que eu me identifique com ele de uma maneira tão profunda que se alguém dissesse assim, esse negócio de mundo espiritual nem existe, isso nem afetaria a minha prática, porque o gesto de afeto, o gesto de carinho que a gente tem pela gente mesmo, pelo outro, se torna tão genuíno. Então, essa questão é a questão que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Ou seja, como o ensinamento espiritual que eu aprendo, então que eu sei, ele se transforma numa maneira de cuidar
de mim. Ele se transforma numa ponte que possa fazer as pazes entre eu e o mundo. Durante muito tempo se cultivou a ideia, eu me lembro de ouvir isso em palestra, quando eu era bem mais novinho, eu me lembro de ouvir em palestras que a Terra era uma prisão, que nós éramos indivíduos que estávamos eternamente fadados ao sofrimento nesse mundo, e que, portanto, nós vivíamos num vale de lágrimas. Eu me lembro que eu pensava, novinho, eu pensava, meu Deus, mas se ele que é o palestrante, se é ele que está ensinando, se para ele está ruim desse jeito, imagina para mim, que não sou entendedor dessa filosofia toda, né? Imagina para mim. Essa ideia vem mudando. Nós temos algumas cotas de sofrimento que existem nesse mundo? Temos. Por mais que a gente seja espiritualizado, por mais que a gente seja rico, por mais que a gente seja bonito, por mais que a gente seja saudável, chega uma hora que esse corpo nosso envelhece. Nós vamos adoecer. Em algum momento nós vamos desencarnar. Se a gente tropeçar e bater a canela na quina do móvel, dói, né? Se a gente comer alguma coisa que não faz bem, pode dar um mal-estar no estômago, a gente pode ter uma dor de barriga. Esse tipo de sofrimento, nós vivemos porque ele é um sofrimento da natureza biológica do nosso corpo. Mas a gente vive uma categoria enorme, uma quantidade enorme de sofrimentos que não são do corpo, são daqui, ó. São sofrimentos do modo que a gente lida com quem nós somos, com aquilo que nos afeta e com as desculpas que a gente dá para a gente mesmo para não olhar para isso. Esse segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento da angústia, que é o sofrimento da mente em confusão, é que é o alvo de uma prática espiritual séria. Nós nascemos para superar as nossas limitações. Vivemos num mundo que ainda é marcado por muita desigualdade, muita violência, mas todo o processo começa exatamente no campo da maneira que a gente olha para a gente mesmo. No campo da maneira que a gente lida com aquilo que está dentro da gente. E como existem pessoas que sofrem com isso? Como existem pessoas que sofrem porque não se reconhecem, caso se reconheçam, não conseguem se aceitar e lutam uma vida inteira para caberem na medida do que os outros disseram que ela deve ser. Os filhos fazem isso em relação aos pais, os casais fazem isso em relação uns aos outros, alguns alunos fazem isso em relação aos professores. Qual que é o fim dessa matemática? Quando ela se dá desse jeito? Frustração e mais sofrimento. E aí, para tentar superar essa incapacidade ou essa dificuldade que a gente tem de cuidar da gente mesmo, né? Nós partimos para um movimento que é perigoso. Já que nesse mundo nós temos dificuldade para lidar com o que está dentro da gente, a gente, então, tenta negar o mundo
e apostar tudo na vida espiritual. Quem já ouviu ou já falou, esse mundo não tem jeito mesmo. Não vai ser aqui que nós vamos resolver. A felicidade não é desse mundo. Já ouviram? A matéria, ela é pesada, a matéria é um empecilho para o espírito, a matéria é o resultado de uma punição que Deus daria para o homem, para o ser humano. O que isso gera na prática? Solução? Não. Isso gera aceitação de si? Não. Isso gera apaziguamento dos seus conflitos internos? Não. O que isso gera? Isso gera alienação. Porque aí a gente se desobriga de ter compromissos humanos nessa vida. E a gente se desobriga de termos que ser quem somos. E de assumirmos honestamente quem somos. Quem é o Vinícius? Bem, o Vinícius só saberá responder essa pergunta no dia que ele olhar para si, cuidar de si, fizer as pazes consigo. É nesse momento, alguém comentou um pouco mais acima, que nós entramos numa fase de desconforto. Claro que não é um desespero, né? Mas é desconforto. E o que se dá no desconforto? O que acontece quando a gente está desconfortável? A gente precisa mudar de posição, né? A gente precisa remexer o esqueleto. A gente precisa fazer as pazes com a gente mesmo. E a gente vai começando a se entender como é, tendo como destino não ser idêntico a esses espíritos que nos inspiram, mas a buscar com a mesma intensidade e com o mesmo compromisso o que eles buscaram. O mundo já conheceu um Chico Xavier, o mundo já conheceu um Gandhi, o mundo já conheceu um Dom Helder Câmara. Ele não precisa de outro. Não precisa de outro. Mas o mundo carece de pessoas que busquem a mesma coisa que Irmão Dulce buscou, que Marie Curie buscou. Entendem a diferença? Quando a gente faz esse movimento, que é um movimento de cuidar da gente, primeiro, acabou o monopólio da pureza. Da gente ficar falando, você viu o fulano? Viu a fulana? Ah, está afastado de Deus. Acabou essa briga para dizer quem está perto e quem está longe. Acabou esse monopólio da pureza. Acabou a arrogância. Na verdade, na prática espiritual, a arrogância aqui em Minas tem um ditado popular, ele não é muito bonito, mas ele diz bem disso. Ele fala assim, ah lá o fulano, ele está comendo jiló e arrotando bife. Já ouviram? Essa arrogância é a prova mais contundente que o indivíduo não tem prática espiritual consolidada. Que o indivíduo é inseguro na prática espiritual. Em todas as práticas, né? Que o indivíduo, como não tem certeza de que ele está no caminho certo, ele quer discutir a nota do pé de página do livro que 3 pessoas leram. E ele vai brigar até a saliva secar da boca para dizer que ele está certo, que tem que ser exatamente o que estava escrito ali.
Isso demonstra exatamente a dificuldade de ser gente. E o que o Espiritismo fala sobre isso? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem ditada pelos Espíritos que se intitula O Homem no Mundo. E o que nos orientam os Espíritos? Vivei como os homens do vosso tempo. Gozai como os homens do vosso tempo. Mas em tudo levanteis o pensamento a Deus. Em tudo buscai a presença de Deus. Prática espiritual não é para tornar você um santo, nem uma santa. Não é para fazer você ser muito bem visto aos olhos da comunidade. Nossa, hoje é aula do fulano. Hoje é aula da fulana. Eu nunca vou saber como ele. Não, não é para isso a prática espiritual. A prática espiritual é para fazer que você dê conta das suas angústias. E para que você viva nesse mundo. Ai, Vinícius, eu tenho um negócio dentro de mim, porque eu adoro ver jogo de futebol, eu torço para o Botafogo. É um sofrimento a mais torcer para o Botafogo, digamos de passagem. Pelo menos nesse momento da nossa história, né? Eu torço para o Botafogo, mas eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, porque eu acho que eu não podia ver jogo de futebol, já que é uma perda de tempo. Faça as pazes com você mesmo. Não é assistir um jogo de futebol que te torna menos cristão. Não é fazer um passeio com a sua família. Não é assistir a um filme no cinema. Não é colocar uma música gostosa e dançar com a sua esposa. Não é nada disso que te faz menos praticante espiritual. Assim como não é estar enfurnado, de cara fechada, sem sorriso, amarrado, que te faz um grande espírito. O que define o verdadeiro espírita para Kardec? Né? A sua transformação moral e os esforços que ele faz para domar, para lidar com as suas más inclinações. Só lida com má inclinação quem tem má inclinação, e, portanto, então nós temos que assumir essa nossa condição para, a partir dela, lidar com essas inclinações. É um processo muito bonito, mas é um processo de cuidar de si, não do outro, no sentido de fiscalização. Para o outro, o nosso gesto de afeto, de carinho, de bem-querer. Para nós, o cuidado da administração das nossas questões. Por que eu comecei falando que eu não imaginava que o tema fosse tão precioso para o momento que a gente está? Porque hoje nós estamos sendo constrangidos a cuidar da gente mesmo. Constrangidos. Nós estamos frente a frente com todas essas nossas querências, com todos esses nossos desejos, que normalmente poderiam estar escondidos em diversos lugares, mas estão sentadinhos na poltrona da sala, sentadinhos na cama do quarto, sentadinhos na mesa do trabalho, e quando você acorda de manhã ou vai se deitar à noite, estão olhando para você. Então, o primeiro passo que a gente pode dar nessa direção é o de fazer um inventário íntimo mesmo. Sabe aquela plaquinha da loja, fechado para balanço? A gente precisa se fechar para balanço. Reconhecer quem somos nós, sem agressividade. Reconhecer quem somos nós. A prática espiritual começa aí, nesse momento. Tudo bem?
Deixa eu ver algumas questões aqui rapidinho. Eu tenho tempo, Sandra, para responder algumas que apareceram? Quero mandar um beijo enorme para Matilde e para o Eduardo, que já comentou aqui. Matilde, minha mãe, em Barretos. E para toda a família, que é a minha família aí na cidade. Viu que eu estou de bigode, né, Matilde? É quase um bigode. De perto tem uma falha aqui, uma falha aqui, uma falha aqui. É um bigode falhado. Deixa eu ver aqui as questões. Eu me lembro que tinham algumas. A Iraci pergunta assim: o que fazer quando uma pessoa que se encontra no grupo de risco e que o companheiro ou companheira não quer se cuidar usando máscara em plena pandemia? Não adianta orientar, mesmo com carinho. Eu creio que a oração possa ajudar, mas às vezes acaba perdendo as esperanças, não a fé. Que situação, né, Iraci? É uma situação dura. Eu acho que você tem que se proteger, essa pessoa, né, tem que se proteger no limite das possibilidades, embora a gente tenha responsabilidade por aquilo que a gente causa. Eu fico na dúvida sobre esses movimentos negacionistas da pandemia. O que eles dizem para nós, né? O que a gente quer negar quando a gente não aceita que a gente tem mais de 60 mil óbitos em 4 meses por uma doença, uma comorbidade, sem pensar naquelas que são subnotificadas? A oração certamente vai deixar essa pessoa vulnerável, mais confiante. Mas eu sugeriria que não perdesse as esperanças, continuasse conversando, tentasse outros caminhos, estabelecesse alguns princípios que pudessem levar a uma proteção maior, né? É uma questão delicada essa. É muito subjetiva, por isso ela é delicada. Aí a Alda coloca... Eu acho que tem uma da Alda antes, sabe? Ela coloca que está ficando com diabetes alta por ansiedade com a pandemia. Então, Alda, é importante a gente encontrar caminhos para descarregar essa nossa angústia. O que a angústia ela é? Né? Em algumas escolas da psicologia profunda, ou seja, da psicologia que lida com o nosso inconsciente, a angústia ela é um desejo profundo, uma força que a gente não consegue dar representação para ela. A gente não consegue colocar para fora. Então, imagina que tem uma coisa dentro da gente, uma pressão, e ela não sai. Como ela não consegue sair de uma forma que a gente elabore, ela acaba encontrando uma válvula de escape. Lembra da panela de pressão? Nós não temos uma válvula de panela de pressão. Qual que é o escape, então? O sintoma. Lembra que eu contei para vocês a respeito da minha insônia? É um sintoma, tem uma angústia que precisa sair, encontra um escape, sai na forma de um sintoma, a insônia. O que é importante? Você talvez tentar encontrar caminhos para elaborar essa angústia, dar uma forma para ela. Pode ser escrevendo sobre os medos que você tem, conversando com alguém, processos de terapia, né? Ou psicológica, ou psicanalítica, talvez até psicanalítica seja mais interessante. Se você faz algum tipo de arte, se você costura, se você pinta, se você borda, tentar direcionar a angústia nessas ações para que ela tenha uma descarga. Tudo que eu estou dizendo aqui é de maneira muito sintética, né? Mereceria talvez uma noite de conversa. Mas quando a gente consegue dar esse destino, a tendência é que a pressão interna se alivie.
quando a pressão interna se alivia, os sintomas não têm razão de ser mais. Tá? Aí o Edilson coloca: uma vez identificadas essas fraquezas ou essas nossas faces, como trabalhar isso? Tento me renovar cada dia, mas sempre me pego cometendo os mesmos defeitos. Então, primeiro a gente tem que ser bem pé no chão, sabe, Edilson? Nós não vamos mudar tudo de uma vez. E aí um processo que é bem eficaz é a gente pensar separadamente sobre aquelas coisas que a gente deseja modificar. Inclusive, tentando fazer um movimento regressivo. Porque, por exemplo, talvez você queira mudar, e eu não sei se é o caso, tá? Eu estou dizendo aqui de maneira hipotética. Talvez você queira mudar a sua postura, que é muito incisiva, muito dura, às vezes até agressiva. E aí você se concentra só em não responder, mas você não consegue, porque você fica ali, né, explodindo por dentro. Talvez você precise perguntar, mas por que eu fico nervoso? Ah, porque as pessoas fazem tudo errado. Quem definiu o que é errado? Eu, porque eu sei o que é certo. Mas quem disse que o que eu faço é o que é certo? Quando você vai fazendo essa reflexão em torno de qual é o ponto de partida daquilo que te incomoda, você ganha campo de trabalho. Só que a gente vive num tempo em que tudo é muito rápido, né? A gente tende a querer fazer as coisas com muita rapidez. Não dá. Se a gente dedicasse um ano para lidar com uma dificuldade nossa, mas vivesse aquele ano voltado para aquilo com honestidade, a gente teria avanços tremendos e, ao longo de uma vida inteira, nos tornaríamos pessoas muito mais saudáveis. Só que o que a gente faz é tentar tudo de uma vez, aí se frustra, aí para. Mas reconhecer que a gente vive lidando com essas instâncias internas que a gente quase sempre ignora, já é um avanço tremendo, muito grande. Temos mais alguma? Deixa eu ver aqui. Estou tentando ver aqui. Aí a Iraci, ela respondeu de novo. É um caso delicado, Iraci. Tem que meditar com muito carinho. Aí os amigos demonstrando carinhos, e o Cadu coloca aqui: como é essa coisa que você disse, que o remédio para o nosso mal não é o mesmo remédio que o outro usa? Fiquei meio confuso nessa parte, mas achei bem interessante. Olha só, Cadu, a questão é a seguinte. Eu vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. A questão não é o remédio, a questão é a doença, que nem sempre é a mesma. Olha só, se você tiver infecção de garganta ou inflamação de garganta, você tem dor no mesmo lugar, mas o remédio é diferente. Você pode tomar um anti-inflamatório ou um antibiótico. Entende que as coisas são diferentes? Vamos pensar no nosso campo íntimo. Eu aprendo que eu tenho que fazer caridade, mas eu sou muito, muito, muito vaidoso. Então, eu faço caridade para postar as fotos nas redes sociais, eu mando para todos os meus amigos, eu faço campanhas onde eu me projeto. Essa prática da caridade, ela está curando o seu problema de vaidade ou ela está aumentando ele? Está aumentando. Então, você tem que identificar qual é o teu mal para saber qual é o teu remédio. Talvez a caridade que você vai fazer e que vai fazer bem para a sua caminhada é aquela silenciosa de atender as pessoas e ninguém ficar sabendo. Ou de arrumar a casa espírita, sabe? De fazer a faxina da instituição. A gente tem que procurar um remédio que diga a nossa angústia, ou seja, a nossa dificuldade.
Qual que é a minha dificuldade encarnatória? Eu sou muito egoísta. Então, eu tenho que encontrar no Evangelho um ensino que vai tratar do meu egoísmo. E isso a gente só vai fazer se conhecer e se cuidar de si mesmo. Por isso que eu coloquei no começo da nossa conversa o exemplo de Jesus no Evangelho de Lucas. Não basta saber o que está escrito na lei. Como eu leio? Ora, eu leio a partir daquilo que eu conheço de mim. Aquilo que eu vejo em mim, aquilo que eu reconheço, aquilo que eu entendo de mim, é o que eu vou ver no ensinamento espiritual. Tem gente que vai justificar no Evangelho de Jesus o porte de arma ou a pena de morte. Eu não sei onde é que isso está escrito. Como é que a pessoa faz isso? É porque ela lê a partir desse viés. Entende? Então, assim, ó, já que nós que estamos aqui somos indivíduos comuns, homens e mulheres comuns, que vivem essa existência para se tornarem melhores, a gente tem que identificar contra o que eu estou me mobilizando, né? Qual que é o meu impedimento de crescer? Qual que é a minha dificuldade? Foi uma resposta que eu dei, acho que para o Edilson acima. O que eu já identifiquei dentro de mim que é um mal? Aí eu tenho essa clareza. Como que eu vou tratar desse mal? Aí eu vou usar o remédio específico. De maneira geral, só temos um destino, né? O amor. Mas, como que a gente se apropria desse amor? Como que a gente entende esse amor? Como que a gente pratica? Aí vai ter várias fases, né? E várias faces. Perdão, tolerância, paciência, caridade, perseverança. Entendem? Aí eu vou começar a saber, bem, o que eu estou precisando? O que eu estou buscando? O que me movimenta para eu crescer? O que funciona para mim talvez não seja a prioridade para você. Mas todos nós vamos chegar no mesmo destino. Isso é um exercício de autonomia, é um exercício de consciência, é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de cuidar de si. Tá bom? Falei bastante, hein? Antes de eu passar a palavra para Sandra de novo, eu queria convidar todos vocês, todos e todas, a conhecerem e curtirem os perfis da Sociedade Espírita Primavera, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque nós temos um grupo de estudos, não coordenado por mim. A casa tem um setor de estudos muito interessante. Alguns companheiros nossos têm feito exposições bem legais e bem preciosas. Inclusive, às sextas-feiras, nesse mesmo horário que a gente estava aqui conversando, tem acontecido à distância, online, a nossa reunião pública, e ela é uma reunião participativa. As pessoas podem opinar, podem perguntar. Nós não temos um palestrante, né? Nós construímos, como se fosse um grande culto do Evangelho no Lar, esse encontro. Então, é pelo perfil do Instagram que a gente coloca lá o link, e no YouTube vão entrando os grupos de estudo, vão entrando as palestras. Se você quiser, se você tiver interesse, dá uma digitadinha aí no YouTube, Sociedade Espírita Primavera, curte o perfil, o canal, né? Ativa o tal do sininho e a instituição vai mandando para vocês esse material, tá bom? Tá entregue, minha amiga, tá entregue, meu amigo. Um beijo para todos vocês. Foi só a Sandra me chamar de novo para a Semana Espírita de Barretos que o mundo entrou em pandemia. Quando passar, nós voltamos aí pessoalmente. Estava demorando ele falar, estava demorando. Você já sabe que vive em Barretos também, que aqui é seu lugar também. Está vendo como eu disse, ciúme? Um dia vocês vão saber disso. Vinícius, valeu. Muito, muito, muito obrigada. Né, Silvia? A gente só tem a agradecer
Só. Mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, né? Beijo para Zezé também. Estou vendo que ela colocou aqui a mensaginha. Beijo, Zezé. Ela está nos devendo outro jantar, né, Vinícius? Eu vou gostar. Vamos lá. Muito bem. Vinícius, você sabe o tanto que a gente gosta de você. Obrigada mesmo. E nem precisa falar que vai voltar, porque sabe que todo ano você está aqui. Faz parte da nossa Semana Espírita e faz parte das Casas Espíritas de Barretos. Tá bom? Obrigadão. Deus te ilumine. Beijo na Carol. Que a tua luz continue a brilhar e você levar tanto esclarecimento para todos nós. Obrigado, querida. Beijo para todo mundo, gente. Fiquem em paz. Se cuidem, hein? Você também. Obrigado. Tchau. Silvio, você quer comentar sobre amanhã? Não, pode falar você, Sandra. Que eu nem tenho o cartaz. Tá bom. Amanhã nós teremos o André Trigueiro e ele vai encerrar a semana, semana que vem nós continuaremos com a Semana Espírita, com mais palestras, mais uma semana de palestras, mas ele vai encerrar essa primeira semana, ele é do Rio de Janeiro, e vem nos falar sobre o Evangelho da Sustentabilidade. Bastante conhecido nessa área de militar por conta da ecologia, e ele vai trazer isso que ele tem, esse largo conhecimento, atrelado ao Evangelho, certamente será muito interessante. Amanhã, às 8 horas, estaremos aqui novamente e contamos com a presença de todos. Vamos fazer a nossa oração para encerrar essa noite, mas amanhã devemos novamente estar juntos. Que possamos todos nós agradecer a Deus pelo aprendizado. Rogar a Ele que envolva o Vinícius mais uma vez. Que ele continue com o seu trabalho. Agradecer aos mentores que estão presidindo, conduzindo a nossa semana. Sabemos do trabalho imenso que eles têm para isso. Agradecer-lhes por ter nos presenteado com tantos ensinamentos. E rogar que continuemos a seguir os ensinamentos que Kardec veio nos descortinar, trazer a moral do Cristo e que nós possamos segui-la. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje e sempre, e que nós levemos essa paz onde formos. Que assim seja. Obrigada a todos. E amanhã... 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando.